Olá, sejam bem-vindos ao Sobre Política. Eu sou o Marvin Pinho. E eu, Tati Vilela. No programa de hoje vamos falar sobre os impactos da corrupção na sociedade, é claro, e que a transformação dessa realidade pode começar, sabe por quem? Na própria população, Marvin. É isso mesmo, Tati. Ainda vamos trazer uma convidada para falar da Lei Anticorrupção, que completa 10 anos neste ano e está presente em apenas 40% dos municípios brasileiros. Precisamos mudar essa realidade. Está começando o Sobre Política. E a gente começa o Sobre Política trazendo um dado nada positivo. Fornecido pela Organização das Nações Unidas, segundo a ONU, o Brasil perde 200 bilhões de reais todos os anos por conta da corrupção. Dinheiro que poderia ser investido na saúde, educação e em outros setores. Tati, complicado, viu? E será que existe um país 100% honesto? Em que posição o Brasil está no Índice Mundial de Percepção da Corrupção? Qual o país que lidera esse ranking e fica a cargo de quais órgãos a fiscalização? O repórter Paulo Ricardo entrevistou um cientista político e um jornalista da ONU e traz essas informações para a gente. O Brasil ocupa atualmente a 94ª posição entre 180 países no ranking mundial do Índice de Percepção da Corrupção, o IPC. Os dados apontam algo grave, já que essa prática nos setores públicos e privados provocam impactos no orçamento e no desenvolvimento de uma nação, com menos recursos para as áreas de saúde, infraestrutura e social. A desigualdade social acaba se desenvolvendo, aumentando, né? É claro que os países mais corruptos, a desigualdade social é muito grande. Por quê? Porque é muito dinheiro no bolso de pouca gente, e a grande maioria da população, ela perde com isso. Educação e saúde nem se fala, porque não se investe em educação, não se investe em saúde, pessoas morrem, de fato, né, por causa da corrupção. Mas aí você deve se perguntar o que fazer então para se combater a corrupção no Brasil. Para isso, existem os órgãos fiscalizadores. A nível federal, tem o Tribunal de Contas da União, que trabalha em parceria com o Ministério Público, o Ministério da Transparência, além da Polícia Federal. Os deputados também são responsáveis por exercer esse papel, assim como os vereadores, que na cidade, além de criar leis, têm o poder de fiscalizar as ações realizadas pela Prefeitura. Os órgãos fiscalizadores, Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal e também o Senado, que eles busquem sempre e de forma constante a transparência dos atos de quem eles fiscalizam. Ao fazer isso, os dados ficam obtidos pelos legisladores e também pela imprensa, que pode dar publicidade aos dados e sem deixar nenhum tipo de problema que possa recair sobre algum tipo de corrupção. No Legislativo, mecanismos são disponibilizados aos parlamentares para serem usados na fiscalização. Um exemplo é o Portal da Transparência, onde dados como contratos e licitações ficam disponíveis para consultas. Os vereadores também podem solicitar informações através de requerimentos e ofícios. E caso exista a suspeita de alguma irregularidade, os parlamentares podem convocar a abertura de comissões especiais de inquéritos, às 6, para realizar investigações. A gente faz todo um trabalho acompanhando o orçamento da prefeitura, mas nem tudo a gente consegue saber antes, não é? Vai saber depois, através de um processo que se abre aqui, chamado Comissão Especial de Inquérito, para investigar, apurar e denunciar aquilo que estiver errado. Um outro problema apontado por especialistas é a corrupção estrutural, ou seja, ela é reflexo de todos os setores da sociedade, desde um chefe que tenta levar vantagem no trabalho por causa do cargo em uma empresa privada, até uma pessoa que sonega o pagamento de um imposto. E para resolver a questão, a solução é uma só: investir em educação de qualidade para formar cidadãos conscientes. Quando a gente consegue, de fato, uma educação bacana, uma educação de qualidade, ensinando ali valores, ensinando moral, ensinando ética,
a gente minimiza essa questão já desde a primeira infância, já desde o ensino básico, passando pelo ensino fundamental. E aí, quando nós temos essas pessoas chegando em patamares de poder de decisão, seja numa gestão pública, seja numa gestão privada, você há de acreditar que a possibilidade de corrupção, a possibilidade de se inventar mentiras, de você criar fake news, isso diminui. Combater a corrupção não significa criminalizar a política, mas acompanhá-la. Ou seja, a população precisa exercer o seu papel no processo de fiscalização e zelar pelas boas práticas. Afinal, quando todos fazem a sua parte, a sociedade ganha com honestidade. Muito dessa melhoria da corrupção, desse pedido por transparência, tem que partir da sociedade para a classe política. Porque se a gente esperar que esse problema da corrupção, essa necessidade de transparência parta dos políticos para as pessoas, a gente vai esperar anos e anos e não vai ver isso acontecer. Todos ganham, né, com uma sociedade honesta. E principalmente o gestor público precisa dar exemplo, né? Nós precisamos dar exemplo. E a população também não querer corromper, né? Porque isso acontece muito. Aquelas pessoas, olha, eu voto, mas me dá isso, me dá aquilo. Não, tem que dar trabalho, transparência, honestidade. É isso que o homem público tem que dar para a população. E a população, então, eleger as melhores pessoas para fiscalizar os atos do Executivo. Pois é, Tati, a corrupção é um atraso para o desenvolvimento de um país, do estado, de um município. A comunidade sofre muito com esse problema. E que bom que existem os órgãos públicos que trabalham para combater a corrupção. Temos o Ministério Público, o Fórum e as câmaras municipais, não é isso, Marvin? É isso mesmo. E olha só, no próximo bloco a gente traz uma advogada para falar da Lei Anticorrupção, que completa 10 anos. É depois do intervalo. E o Sobre Política está de volta para falar da Lei Anticorrupção, que está completando 10 anos. Ela garante a fiscalização e punição dos responsáveis por desvios de recursos, nepotismo, fraudes em licitação, entre outras irregularidades na administração pública. Lei importante, Marvin, mas que, segundo um estudo do Conselho Nacional de Controle Interno, em parceria com o Banco Mundial, a lei só saiu do papel em 40% dos municípios brasileiros. Para falar mais sobre a Lei Anticorrupção, nós recebemos a advogada Stephanie Ramos. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. A corrupção é algo que está enraizado na sociedade. A gente viu dados bem negativos na reportagem. O Brasil perde 200 bilhões de reais para a corrupção todo ano, doutora. Ocupa a 94ª posição no ranking mundial do IPC, que é o Índice de Percepção da Corrupção. Qual a importância de garantirmos leis para fiscalizar e punir infratores? Bom, boa tarde, muito obrigada pelo doutora. convite. Estou muito feliz em estar aqui, principalmente para conversar sobre essa legislação que é tão importante no nosso âmbito nacional. Infelizmente, nós temos ainda muita corrupção para combater, mas também, felizmente, nós temos uma legislação que fez agora no dia 1º de agosto 10 anos e que é uma legislação que veio de um marco muito negativo naquela época, mas que vem trazendo sim cada vez mais positividade para o nosso ordenamento, principalmente em relação a empresas que contratam, que licitam com a administração pública. E, doutora, você como uma advogada especialista em direito empresarial, né? O que você vê que mudou nesse período em relação às empresas que participam, né, de contratos, são contratadas pelo poder público? Qual o impacto que a lei teve nesses 10 anos? Certo. Bom, houve um aumento significativo de políticas internas nessas empresas que buscam cada vez mais trazer para dentro do ambiente empresarial regularidades em relação à legislação de âmbito nacional. Contratos com a administração pública são sempre contratos muito vantajosos, porque a gente está falando de alto valor. Então, as empresas buscaram olhar cada vez mais para si
para dentro do seu ambiente empresarial, para que elas pudessem regularizar aquilo que estivesse, de certa forma, irregular em relação à legislação nacional, para que elas pudessem, então, contratar com a administração pública sem nenhum problema. Porque essa legislação, em que pese, né, nós tenhamos aí um marco negativo em relação à aplicação dela nos municípios, como você disse, ela é uma legislação que é pesada na punição. Então, todo aquele que praticar ato de corrupção contra a administração pública pode ser condenado, inclusive, a pagar multas altíssimas e, em alguns casos, até serem impedidos de serem contratados, de licitarem com a administração pública. Então, as empresas estão tomando mais cuidado desde então, desde que foi sancionada essa lei. Quem que é responsável, doutora, por fiscalizar essa lei? Bom, hoje em dia existe uma discussão, né, em relação ao MP, à CGU, que é a Controladoria Geral da União. Cada órgão tem o seu peso, a sua forma de andar com seus processos internos de punição, de fiscalização. Então, vai depender de como é que esse crime vai ser analisado, ou melhor, como é que ele vai ser identificado. Muitas vezes ele é identificado por meio de um crime, então quem age no primeiro momento é o Ministério Público. Mas em alguns casos também pode ser a CGU, quando esse ato de corrupção é praticado contra empresas da União, obviamente. E, doutora, nesses 10 anos houve uma recuperação, né, tem um levantamento apontando que houve uma recuperação de 9 bilhões de reais nesse período. Se tratando de uma avaliação da lei nesses 10 anos, isso é um número importante. Quando a gente faz uma avaliação da lei anticorrupção, deve-se levar em consideração esse valor também, ou o caminho desse raciocínio deve ir por outro lado? Com certeza esse valor deve ser avaliado e tido, obviamente, como benefício, porque todo aquele dinheiro que a administração pública resgata ou deixa de gastar, via de regra, esse dinheiro é voltado para o poder público, né, para a população, porque é um dinheiro público, é um dinheiro que sai do bolso de cada um de nós que somos contribuintes. Então, é o que eu sempre digo, qualquer centavo vindo do dinheiro público, do dinheiro que é do povo, é de tamanha expressão. Então, é sempre muito importante saber que, após a sanção dessa legislação, nós tivemos, sim, uma perda significativa, mas também tivemos um resgate ou um deixar de gastar muito expressivo. Essa é a principal lei anticorrupção que nós temos no Brasil? Na verdade, é a única legislação anticorrupção. É a Lei 12.846, que foi sancionada no dia 1º de agosto de 2013. Então, nós tínhamos uma defasagem de legislação em relação a isso lá naquela época, mas hoje nós temos essa legislação, que é uma legislação de âmbito nacional. Importante conhecer um pouquinho da história, então. Em 2013 ela começou, como que se sucedeu? Como que foi esse início? Na verdade, o marco da sanção dessa legislação foi o manifesto público, principalmente em relação aos atos de corrupção identificados naquela época. Nós temos um marco grande e infeliz para a nossa história, né, que é a Lava Jato. Então, após este período, o nosso legislativo passou a olhar com mais cuidado para a nossa legislação, para as formas de punição que nós temos aqui no nosso ordenamento jurídico. Então, diante desse cenário, essa lei também tem uma importância institucional, pensando em outros países, de um posicionamento do Brasil em relação à corrupção? Sim, porque na verdade nós já assinávamos alguns acordos em relação a outros países para que nós puníssemos empresas que praticassem atos de corrupção contra outras nações. Então, o que nós fizemos com a sanção dessa legislação foi voltar os nossos olhos para as empresas que praticavam atos de corrupção, como aqueles identificados no ano de 2013, contra a nossa administração pública. Doutora, é possível eliminar completamente a corrupção? Eu acredito que erradicar de forma completa, não. Acredito. Mas diminuir consideravelmente, com certeza. E aí a gente vai precisar sempre do legislativo ao nosso lado, mas principalmente das manifestações públicas. Todas as vezes que nós identificarmos, enquanto população, que existe algo que está fora, né, do que nós entendemos como justo, como correto para o nosso país, a gente precisa ir sim para as ruas
e sim manifestar as nossas indignações para que o nosso poder legislativo, executivo, se movimente para se adequar às atualizações. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela entrevista e pela sua presença aqui no Sobre Política. Eu que agradeço. E até uma próxima, Até com mais. certeza. Muito Obrigada. obrigada. Com certeza. Interessante a gente ter essa visão, né, Tati? De que o sistema deve funcionar, né? É feito para funcionar, tem a sua própria fiscalização, mas a participação popular, claro que é indispensável. Importantíssimo, sem dúvida, a gente conhecer também sobre essa lei que já tem 10 anos. Não é isso, Marvin? Conhecer um pouco mais de uma lei que tenta combater a corrupção no país. Isso mesmo, Tati. Bom, o Sobre Política faz mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o Sobre Política e é hora de ampliar o nosso vocabulário. Você sabia que os vereadores podem sugerir medidas de interesse público para o Poder Executivo? Pois é, isso mesmo. Hoje a gente mostra o que é uma indicação. Você já ouviu falar no termo indicação? É quando algum vereador sugere medidas de interesse público que não cabem ao Poder Legislativo, ou seja, por meio dela, os vereadores indicam a necessidade de se realizar alguma medida de interesse público aqui na cidade. Ela dá sugestões sobre como a prefeitura ou as concessionárias responsáveis pelos serviços públicos do município podem realizar algo que não compete à Câmara. A população carente é a que mais sofre quando há corrupção. São recursos que poderiam ser usados, ser investidos em desenvolvimento social. Mas a transformação de uma sociedade depende também da própria população. Nós podemos fiscalizar o poder público e também evitar aquelas pequenas corrupções no dia a dia, como estacionar em local proibido, em vaga de idoso ou pessoa com deficiência, furar fila. A gente precisa mudar essa cultura. Mas como fazer isso? É o que a gente te mostra agora. Usar o equipamento e o material do trabalho para imprimir documentos pessoais. Levar para casa artigos de escritório. Estacionar em vagas exclusivas sem ter direito. Se não foi você mesmo, alguém que você conhece certamente já teve atitudes como essas. A corrupção, a pessoa pensa que é só questão de político, mas não é, né? A corrupção é no dia a dia, né? Os pequenos atos da gente já mostram se você é uma pessoa boa ou não. Essa maneira de agir é tão comum que muita gente considera normal e não enxerga problema nenhum nisso. Mas acredite, o que parece ser vantagem traz prejuízos para todo mundo. Quando as pessoas vão corrompendo o sistema, né, nas suas microesferas, seja isso no trabalho, na empresa, num serviço público, elas vão fazendo com que o sistema não funcione, né? Ela vai quebrando a formulação de políticas públicas, vai ludibriando os critérios que são usados para definir quem que merece receber um recurso público ou não. Ela vai fazendo com que as regras passem a não valer mais para as pessoas, né? E tira um certo critério de um distanciamento que garante que a gente não seja privilegiado ou beneficiado pessoalmente por recursos públicos, né? Esse tipo de comportamento ficou conhecido na cultura midiática brasileira como Lei de Gerson. Não é um regramento jurídico, não. É só uma forma de nomear essas pequenas corrupções que acontecem no dia a dia quando empresas ou pessoas tentam tirar vantagens de situações sem levar em consideração a ética e a moral. E a inspiração para esse nome, Lei de Gerson, veio dessa propaganda aqui, olha. Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Gerson, ex-jogador da seleção brasileira, que ajudou a conquistar o tricampeonato mundial, não ficou conhecido apenas pela atuação nos gramados. A frase "você também gosta de levar vantagem em tudo, certo?", usada na propaganda de cigarros de 1976, foi interpretada como um incentivo ao jeitinho brasileiro. Ele tentou se explicar, mas não teve jeito.
A Lei de Gerson pegou. Quase 50 anos após a peça publicitária, ainda refletimos sobre por que esses comportamentos estão tão enraizados na sociedade brasileira. Esse argumento ele aparece muito forte pelo argumento do patrimonialismo. O que significa isso? Significa que nós temos uma dificuldade que está ligada à forma como nós fomos consolidando como sociedade, como Estado, como sistema, desde a época dos portugueses, que envolve uma dificuldade de separação do público e do privado. Então essa separação entre o público e o privado teria ficado no Brasil muito tênue ou muito embaçada, tornando o que o Sérgio Buarque de Holanda chama de o homem cordial, né? Nós fazemos as coisas todas num nível muito informal, muito pessoal, nós temos dificuldade de fazer essa separação, e isso vai se perpetuando. A corrupção é um problema generalizado que atinge todas as esferas da sociedade. A contradição é que muitos que criticam, por exemplo, os maus políticos, também agem em menor escala da mesma maneira. A gente acaba se concentrando muito nos políticos que acabam roubando em quantidades muito maiores, mas a gente não percebe que nós estamos fazendo uma prática muito parecida. A diferença talvez seja no nível, né, na quantidade de recursos que um tem direito, tem acesso, né, para desviar. Mas nós estamos fazendo a mesma coisa, né? Nós estamos quebrando o sistema, rompendo as regras para pegar uma coisa que é pública, de recursos que são públicos, que são de terceiros, de uma empresa, por exemplo, mas que não pertencem a nós, para nós. Isso é uma forma de corrupção. Assim como em tantas instâncias, o Poder Legislativo tem um código de ética. Na Câmara Municipal, 5 vereadores são responsáveis por fiscalizar possíveis condutas dos parlamentares que fujam das regras. O grupo analisa denúncias que podem surgir dentro da própria Câmara ou vir da população. A comissão de ética, ela geralmente quando se reúne, é porque teve alguma denúncia, é porque teve alguma coisa que a gente tem que fiscalizar, alguma coisa que realmente envolveu vereadores ou prefeitura, ou até mesmo, como já aconteceu no passado, situações de empresas conveniadas, que aí fizeram uma denúncia para que os vereadores da comissão de ética pudessem fiscalizar. Todos os atos da administração pública estão à mercê da lei, principalmente a lei de improbidade administrativa. E ela veio como inovação para melhorar a transparência, a destinação e a responsabilização daquele agente público que, se por acaso administrar de forma incorreta o recurso público, tem a legislação que tem as punições, inclusive punições criminais, para quem faz o uso irregular do dinheiro público. A comissão de ética também tem como função garantir que quem ocupa um cargo público e representa a população seja exemplo para toda a sociedade. A corrupção é o maior mal que a gente tem, porque o dinheiro que pode chegar para um leito de UTI, ou para salvar uma criança com câncer, por um medicamento de alto custo, se perdido na corrupção, ela está matando uma pessoa indiretamente, é um assassinato indireto. Então acho que é importantíssimo nós termos leis, transparência e ter o uso do recurso público de forma correta para que a gente possa ter mais efetividade em todas as políticas públicas, saúde, educação, segurança, tudo isso depende de dinheiro. E o recurso público e o agente público tem que ter a responsabilidade com o recurso para que ele chegue na ponta para atender o cidadão. Construir um ambiente justo que respeite o coletivo depende de todos nós. Seja nas pequenas atitudes do dia a dia ou na tomada de decisões que vão afetar milhares de pessoas, fazer o certo é dever de qualquer cidadão. Acho errado, bastante errado. Por quê? Porque o barato sai caro e o certo sai barato. O certo é a melhor opção. Exato, só que é meio antiético, né? Então a gente tem que ficar se policiando para o pequeno erro futuramente não virar um grande erro, entendeu? E para evitar isso aí já é bom cortar logo nos pequenos erros logo. Muito importante a gente ter essa consciência, né, Marvin? Porque são pequenos gestos que, mesmo errados, às vezes encaramos aí com uma certa naturalidade. Pois é, Tati, o troco errado na padaria, furar uma fila, enfim, a postura que a gente cobra também tem que ser a nossa, né?
Isso mesmo. E olha só, termina por aqui o programa dessa semana. Falar sobre política, explicar e entender alguns detalhes, às vezes não é tão fácil, mas esperamos ter esclarecido as suas dúvidas. E a gente volta na semana que vem. E se quiser rever o nosso programa, é só acessar lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara SJC. Até mais, pessoal! Tchau, tchau!